É mentira! O caso de Luciana Gimenez, alardeado por poucos veículos de imprensa nos arquivos Epstein, é fake news. A gente do Meteoro vai esclarecer melhor um pouquinho essa situação para vocês. Vamos falar agora com Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Bora lá. É, na Como é que é? Lesnov. Tem muita coisa nos arquivos Epstein, é verdade, né? Tem informação ali até para confundir todo mundo. Agora começaram a falar aí sobre o envolvimento da Luciana Gimenez e parece que não é verdade, é isso, Pedro? Não é verdade os 12 milhões de dólares. Rolou um erro de leitura. Ela aparece mencionada, mas assim, gente, mencionado nos e-mails do Epstein, é uma coisa que eu tô alertando todo mundo que tá vendo as notícias, tá? Tem vários nomes lá que são mencionados várias vezes. Tem Sim. que ver o que tem de, por exemplo, a gente vai falar no próximo corte do Bob Kotick, que era da Activision, que é uma empresa de games. Ele tá mencionado, mas eu olhei as mensagens. Ele tem mensagens diretas pro Epstein. E tem Sim, algumas indiretas. sim, é E isso isso é que uma tem que ser coisa. tem Agora, a que ser visto, Luciana só porque Gimenez, alguém falou um nome lá, por falar, falaram até da Clarice Lispector, não quer dizer que ela tem envolvimento com o caso. são mensagens privadas e tal, de um cara que acusado dos piores crimes aí, de tráfico humano, tráfico com pessoas menores de idade, Ilha da Fantasia, umas loucuras absurdas e criminosas. E aí a Luciana Gimenez prontamente foi a público esclarecer por que ela foi mencionada nos arquivos, né? Vamos ver aqui esse vídeo que ela postou nas redes e estão lá tá no Splash Wall. Ela falando que tá com nojo de quem tá fazendo essa associação direta. Vamos lá. Repúdio, ódio, nojo desse cidadão que se chama Jeffrey Epstein. É um cara repugnante, um cara que explorava mulheres, um cara que mantinha pessoas em cárceres privados e outras coisas que a gente nem sabe, uma coisa horrorosa. E eu acordo e o meu nome está envolvido com este cidadão de quinta categoria, esse lixo da humanidade. Então eu venho por meio disso explicar para vocês que são assuntos que devem ser tratados com muita seriedade e tem sido totalmente errado o que vem falando. Esses documentos, que são extratos bancários, são referentes a contas que eu já encerrei. Eu não tenho mais essas contas. E esses extratos bancários são muito antigos. Nós estamos falando de extratos bancários de 2015 a 2019. Ninguém guarda tanto tempo. Eu não tinha. A gente está falando de um banco chamado Deutsche Bank, o banco alemão de Nova York. Segunda-feira de manhã eu acordo, logo cedo, eu peguei tentando entrar em contato com o banco, que como eu já falei anteriormente, eu não tenho mais conta, eu não tenho uma pessoa trabalhando comigo mais neste banco. Adiantou eu acordar às 8 horas da manhã porque não tinha ninguém. Quando eu finalmente consegui falar com alguém do banco, mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, nosso horário, ele falou, eu vou acessar e vou lhe mandar. Eu mandei uns 500 e-mails para ele. Eu tenho tudo documentado. Finalmente, eu comecei a entender o que estava acontecendo, consegui ligar para essa pessoa, que é um banqueiro do banco Deutsche Bank de Nova York, e ele começou a me explicar um pouco por que o meu nome estaria numa lista de uma pessoa que eu nunca vi, nunca passei pela frente, não sabia da existência, até todo mundo saber da existência dele por ser essa pessoa monstruosa que ele é. Eu vou explicar direitinho o seguinte: esses documentos que nós estamos tendo acesso, no caso, esses documentos bancários, foram requisitados pela Justiça Americana para o banco Deutsche Bank, nesse caso. Isso é importante de ser dito, tá? Esse vazamento é do DOJ, Departamento de Justiça americano, que é o equivalente à Justiça americana, mais o próprio Ministério Público, tá? E são eles que estão vazando essas informações, que é o que a gente estava falando até antes de começar o plantão, né, Ana? São informações que esclarecem, mas também um monte de informação tarjada também, que a gente quer entender cadê o Trump nesses vazamentos, né? Aparece o nome de um monte de gente, mas o presidente dos Estados Unidos, enfim. O Banco Deutsche Bank pegou todos os documentos que eles tinham dos dias tais que foram requisitados, eles pegaram os papéis e mandaram para a Justiça Americana, que por si pegou os documentos e tornaram isso público. E lá está meu nome. Esses documentos são documentos referentes a todas as movimentações das pessoas que tinham conta neste dia, neste banco em 2019, eu inclusive. Não é que são contas do Jeffrey Epstein, eu acredito que devam ter também contas de pessoas suspeitas, mas esses documentos são de todas as pessoas que fizeram transações aleatórias neste banco, neste dia, em Nova York.
Entenderam? E aí, tem uma coisa que ela não falou, que o chat tá lembrando aqui. O ex-marido dela, o Mick Jagger, aparece na lista do Epstein e não é só nessa transação aí que o pessoal tá falando, aparece nas fotos. Aí é E outra coisa. aí é outra coisa. Quem fez o desmentido definitivo dessa matéria foi o nosso colega e meu amigo, sim, o Leandro Demore, fez lá no ICL. Ele escreveu aqui os 12 milhões de dólares que nunca foram de Luciana Gimenez, no caso Epstein. Aí vamos ler o texto do Leandro, que explica direitinho. O documento bancário desmonta a narrativa sensacionalista e revela que o valor estava vinculado a uma trust ligada ao próprio Jeffrey Epstein. Vamos ver aqui. Há um padrão conhecido no jornalismo que se propõe a competir com a velocidade das redes sociais. Ele erra. O caso do criminoso Jeffrey Epstein vem se provando, diante de uma avalanche de informações disponíveis a qualquer pessoa, uma lição de manual para os tempos atuais. Depois de publicar, sem checar, que Lula teria falado com Epstein pelo telefone quando estava preso em Curitiba, mentira desmontada pela edição da revista Liberta que o Leandro edita, agora foi a vez da apresentadora Luciana Gimenez ser jogada no centro do caso de modo irresponsável. Bastou que um documento pingasse nas redes sociais que a fábrica de manchetes apressadas entrou em ebulição. Segundo essas fabricações, Gimenez recebeu mais de 12 milhões de dólares de Epstein. Essas informações, aí, ó, aparece ela aqui, ó, no Metrópolis, citando um perfil de fofoca Bilix, e a CNN Brasil também deu essa informação. Com seu nome ligado ao caso, graças à imprensa, as redes sociais fizeram o restante do trabalho, condenaram a apresentadora como se ela fosse parte da rede criminosa de Epstein. Acontece que esse dinheiro nunca foi transferido para Luciana Gimenez, como mostram os próprios documentos publicados. O que o relatório realmente mostra? O registro em questão é um Incoming Ongoing Wires Checks and Act Report, datado de 19 de fevereiro de 2019, identificado nos autos do SDN New York, né, Distrito Sul de Nova York, ou seja, um relatório de transferências bancárias, entradas e saídas, cheques e transações ACH, Automated Clearing House, um sistema eletrônico de compensação bancária muito usado nos Estados Unidos para transferências entre contas, similar ao TED, ao DOC e ao PIX no Brasil. No campo Beneficiaries Issuer Name, aparece Luciana Gimenez Morad, a leitura apressada para por aqui e decide publicar alguma coisa parecida com jornalismo, a leitura responsável continua. Os dados mostram claramente a movimentação. Ó, tem a movimentação dela e tem esse dado aqui embaixo grande. Os dados mostram claramente uma movimentação em uma conta da apresentadora. É 22 dólares. Isso mesmo, 22 dólares e 9 centavos. E mais explicação não há, nem mesmo de quem teria feito o depósito. Mais tarde, Gimenez publicou os documentos mostrando que era uma movimentação entre contas dela mesma, a conta corrente e a conta de investimento. O que essa informação faz perdida no meio dos arquivos Epstein, aí vocês voltam para o vídeo dela. Eles pegaram todas as contas. O FBI não explicou, como não explica muita confusão que permeia o arquivo do criminoso, que favorece apenas os demais bandidos que ainda estão soltos. Quanto mais caos, melhor. O que a imprensa fez assim que percebeu o nome de Gimenez no arquivo, errou a interpretação do documento e atribuiu a ela o recebimento de mais de 12,6 milhões de dólares. Na versão publicada pelos veículos, a fortuna teria sido depositada por Epstein, a brasileira. Em uma leitura menos apressada, vê-se claramente que o montante não tinha ido parar nas contas de Luciana Gimenez. A conta estava vinculada ao próprio Epstein. O documento aponta uma movimentação que envolve uma entidade chamada The Hayes Trust. Em nenhum momento as reportagens jornalísticas, ou devemos chamar de conteúdo, se deram ao trabalho de citar o nome de Hayes Trust na internet. Isso tomaria tempo precioso na caça enlouquecida pelos cliques. Em uma busca rápida pelo Google, eu encontrei uma documentação legislativa americana no Senado comprovando que The Hayes pertence a quem? Ao próprio Jeffrey Epstein. Os documentos são petições para que as autoridades e os bancos entreguem as movimentações financeiras do criminoso ao Congresso. Então tem aqui a documentação.
as atividades relacionadas ao Jeffrey Epstein. E tem esse documento aqui que o Leandro encontrou. Case Trust, junto com a Ghislaine Maxwell e o próprio Jeffrey Epstein. E aí tem a Hazy Trust aqui, junto com as organizações do próprio Jeffrey. Ou seja, o valor de 12 milhões estava associado a uma estrutura fiduciária vinculada ao Epstein desde sempre, sem nenhuma ligação com Luciana Gimenez. Muito barulho e pouco jornalismo. Casos envolvendo Epstein são por natureza explosivos, mas a explosão não pode ser método quando a imprensa abdica da leitura técnica e opta pela associação automática, produz manchete, levanta audiência, gera polêmicas e debates, mas não cumpre o seu papel de produzir informação confiável e, neste e em outros casos, diverte a opinião pública com inocentes famosos, enquanto os verdadeiros criminosos dão graças pela proteção e ao barulho. Ana Lesnovski, seu comentário. Nossa, é perfeito esse teor. E é muito do que está acontecendo com Epstein, justamente, o Demore aponta um dos fatores, né, que é a pressa de Uhum, soltar notícia e alcançar cliques e atenção a qualquer custo. Junta-se isso à estratégia, né, dos próprios arquivos ali, né, da forma como os arquivos são providenciados, que também leva uma confusão gigante. Não estou justificando a confusão no caso da Luciana Gimenez, não, que aí uhum, foi muito mal mesmo, né. uhum, Mas, que leva, né, a esse estado de informações fragmentadas ali, que privilegia ou proporciona um ambiente, propício, né, para esse tipo de notícia falsa, para desinformação, para, né. Então às vezes tem gente de propósito fazendo isso, às vezes tem gente na pressa fazendo isso, seja como for, tudo faz parte de uma grande estratégia de desinformação. E acho o final do texto do Demore perfeito nesse sentido. Enquanto a gente está aí se afogando num mar de desinformação, as pessoas que realmente estão envolvidas estão de boa, porque nesses nomes não se toca, né? Porque é muito mais sensacionalista, realmente, como ele bem aponta também, dizer: olha, o Lula foi mencionado, né? Esses dias eu estava ouvindo gente dizendo: ah, mas o Lula tá lá. Assim, alguém falou alguma coisa que tinha o nome do Lula. Não sei que o Lula trocou mensagens, participou, foi em Quem foi ilha, fez nada. mencionado e tinha de fato contato com Epstein era o Noam Chomsky, que inclusive deu uma explicação Exatamente. bem complicada do envolvimento, e ele mencionava o Lula, não tinha nada de Lula, gente. Exatamente. Então é isso, né, as pessoas vão criando porque elas querem que aquilo seja verdade, né, elas criam o resto da história sem ter de fato estofo para isso. Para chegar nas histórias de fato, você precisa atenar os dados, precisa de novo, né, vamos nesse Uhum. papo estratificar, tem uma informação aqui, junta estão lá junta com outra informação, corrobora as informações em vez de preencher no meio delas, né, que é uma coisa completamente diferente, né. E nesse caso aí acho que é o que tá rolando, né, é sensacionalista, a Luciana recebeu 12 milhões aí, caso Epstein, dane-se, né. Ah, tem outra coisa também, o sobre a forma como os documentos são colocados, né. Uhum. Para o caso da Luciana Gimenez. Mas vamos lá, você tem um monte de nomes censurados ali, que a galera tá apontando, ó, por que que esse cara aqui que enviou esse e-mail pro Epstein falando, ó, falando sobre meninas e tudo mais, né, coisas que dão toda a pinta de ser a respeito, né, das atividades horríveis que eles estavam praticando, por que que esse nome tá censurado, né. Mas Uhum. aí documento de banco com nome de gente que não tem absolutamente a ver com o negócio não tá censurado. Porque interessa, o caos é proveitoso. Você acha que alguns nomes não foram censurados ali com muito cuidado e outros deixa passar, né, tem rosto de menor de idade aparecendo. Agora tem rosto de maior de idade que estava ali fazendo coisa errada, tá bem escondido. Eu vou até Há fazer isso uma também. autocrítica aqui o próximo corte a gente vai falar do Bob Kotick, e eu
publiquei ontem, as informações estavam checadas e eram verdadeiras, mas eu fiquei um tempo, Ana, depois, cavucando para também puxar os prints exatamente de cada documento. Então, essa coisa da pressa, gente, às vezes faz a gente soltar coisas que estão incompletas, às vezes faz a gente soltar coisas. O pessoal está tendo dificuldade de organizar. Tem alguns sites que estão fazendo isso e se dedicando só a isso. Mas, assim, é muito trampo, gente. É muita coisa que, inclusive, não está nem sendo coberta direito, porque as pessoas não conhecem todos os assuntos. O Jeffrey Epstein tinha contatos em vários setores da economia americana e do mundo, né? Vamos por aqui? Vamos por aqui, queridos. Antes, para mais notícias.